O Livro dos Espíritos. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Parte 5. Mais tarde, reconheceu-se que o cesto e a prancheta, na realidade, nada mais eram que um apêndice das mãos do médium que, tomando diretamente o lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações tornaram-se mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Esse é, hoje, o mais utilizado, tanto mais que o número das pessoas dotadas dessa aptidão é bem considerável e multiplica-se todos os dias. A experiência, enfim, tornou conhecidas muitas outras variedades da faculdade mediúnica, descobrindo-se que as comunicações poderiam igualmente verificar-se pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato e mesmo pela escrita direta dos espíritos, ou seja, sem a influência da mão do médium ou do lápis. Verificado o fato, um ponto essencial restava a constatar: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas tomava, mecânica e moralmente. Duas circunstâncias capitais que não poderiam escapar a um observador atento podem resolver a questão. A primeira é a maneira pela qual o cesto move-se sob sua influência, somente pela imposição dos dedos sobre a borda. O exame demonstra a impossibilidade de o médium imprimir uma direção qualquer. Essa impossibilidade torna-se patente quando duas ou três pessoas tocam, ao mesmo tempo, no mesmo cesto. Seria necessário, ao menos, concordância de pensamentos pelas quais pudessem entender-se sobre a resposta a dar. Outro fato, não menos singular, vem a acrescentar certa dificuldade. É a mudança radical da escrita de acordo com o espírito que se manifesta, e cada vez que o mesmo espírito a reproduz. Seria preciso, portanto, que o médium transformasse sua própria escrita em 20 maneiras diferentes e, sobretudo, que ele pudesse lembrar-se daquela que pertence a tal ou qual espírito. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas que são, na maior parte do tempo, em especial quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos e, às vezes, do alcance intelectual do médium, que, de resto, normalmente não tem consciência daquilo que escreve sob sua influência. Muitas vezes não entende ou não compreende a questão proposta porque pode estar em uma língua que lhe seja estranha ou mentalmente, sendo a resposta dada nessa língua. Acontece, enfim, ao cesto escrever espontaneamente, sem questão previamente proposta, sobre um assunto qualquer e de uma maneira inesperada. Essas respostas, em certos casos, têm um tal selo de sabedoria, de profundidade e de propósitos. Revelam pensamentos tão elevados, tão sublimes, que só podem emanar de uma inteligência superior, impressa da moralidade mais pura. Outras vezes são tão levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa a crer que possam proceder da mesma origem. Essa diversidade de linguagem só pode ser explicada pela diversidade das inteligências que se manifestam. Essas inteligências são humanas ou não? Tal é o ponto a esclarecer, e do qual se encontrará a explicação completa neste trabalho, tal como foi dada pelos próprios espíritos.
Eis, portanto, os efeitos parentes que se produzem fora do círculo habitual de nossa observação, que não se passam misteriosamente, mas à luz do dia, para que todos possam ver e constatar que não é privilégio de um só indivíduo, mas de milhares de pessoas que o repetem todo o dia à vontade. Esses efeitos têm necessariamente uma causa. E no momento que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Muitas teorias têm sido elaboradas a esse respeito. Nós as examinaremos mais tarde e veremos se podem dar explicação de todos os fatos que produzem. Admitamos, entretanto, a existência de seres distintos da humanidade, porque tal é a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam, e observemos o que nos dizem. Muito obrigado.